E o Nicolas Ferreira apareceu abatido em entrevista ao portal Metrópolis. Ele quer a qualquer custo apagar a imagem péssima que ele ficou após votar a favor e defender publicamente a PEC da bandidagem. Nicolas, que já é queimado entre a esquerda e isso nunca vai mudar, ficou com a imagem queimada até entre os gados. E agora aparece para tentar limpar a imagem com eles. Olha só o desespero do Chupetinha. Quero dar aqui também uma informação aqui inédita de última mão, de que dia 7 haverá em Brasília a caminhada pela anistia, com inclusive os familiares das vítimas do dia 8, saindo ali da catedral às 4 horas da tarde. Ah, olha só como é que ele se preocupa com os presos, com a massa de manobra que foi utilizada pelo bolsonarismo no 8 de janeiro. Será que vocês, Nicolas, vão falar que Sóstenes Cavalcante, que estará presente nessa caminhada, disse publicamente que não é para aprovar uma anistia às pessoas que foram feitas de idiota por vocês, se não salvarem Jair Bolsonaro, que essas pessoas têm que apodrecer atrás das grades também? Será que vocês vão falar que assim como vocês fracassaram em aprovar a PEC da blindagem, vão fracassar também nessa PEC da anistia? Ou será que vocês vão continuar iludindo os gados com essa narrativa de que estão lutando por eles? Vai deixando sua opinião aqui abaixo, pessoal. Caminhar. Nós vamos caminhar ali em Brasília, da mesma forma como nós já fizemos anteriormente, enquanto o Bolsonaro estava solto, para poder de fato fazer mais uma pressão em cima, né, no local onde estão as decisões, que é Brasília. Então, se você, né, ainda não foi sensibilizado com isso, seu deputado não foi sensibilizado com isso, inclusive convido os deputados federais para estarem lá, olhar no olho daquelas pessoas e ver que o caminho da pacificação ele passa pela anistia. Caso contrário, a gente vai ficar parado em um país que precisa resolver tantas outras coisas, mas a gente não pode deixar essas pessoas esquecidas, porque poderia ser, enfim, um familiar nosso, uma pessoa que nós amamos, e eles são brasileiros assim como todos nós. Ah, legal o que Nicolas Ferreira disse, né, pessoal? Eles são brasileiros assim como todos nós, como se eles se importassem com essas pessoas. Nicolas Ferreira, já que eles são brasileiros assim como todos nós, por que vocês estão condicionando uma anistia a eles a Jair Bolsonaro? Dizendo que a liberdade deles só importa se Jair Bolsonaro estiver livre também. É o mesmo discursinho de Eduardo Bolsonaro. Vocês são todos um bando de hipócritas. Fingem que se importam com essas pessoas que, aliás, estão lá porque acreditaram nesse discurso criminoso que foi dito durante todo o governo de Jair Bolsonaro e agora estão pagando pelos seus crimes. A população brasileira já mostrou que não quer essa anistia. E agora vocês que queimaram as suas imagens com toda a população brasileira, inclusive com os gados, vêm com essa de que estão lutando pela anistia a eles. E vão fazer uma caminhada em prol das pessoas que estão presas por terem sido feitas de massa de manobra pelo bolsonarismo. Tem que ser muito idiota para acreditar nesses caras. O que vocês acham, pessoal? Vai deixando sua opinião aqui abaixo, seu like no vídeo, nos ajude aí, curte para engajar. Outro que também apareceu gerando revolta foi esse cidadão aqui ao lado de Flávio Bolsonaro com uma cara de pau descarada, sem vergonha nenhuma, pedindo anistia aos bandidos golpistas. Segundo ele, é a única solução, dizendo que grande parte deles não sabia o que eles estavam fazendo. Com o mesmo discursinho barato de Nicolas Ferreira, só que na verdade não defendendo uma anistia a essas pessoas, defendendo uma anistia a Jair Bolsonaro desde 2019, pouco se importando com essas pessoas, porque quando ele foi questionado nessa entrevista sobre uma anistia que reduz as penas dessas pessoas, aí eles não querem. Mas na hora de fazer postagens e enganar o gado, aí é uma anistia para todo mundo, uma anistia para as pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Olha só o que ele disse. O caminho de pacificação, acho que muitas pessoas que estão presas não sabiam exatamente o que estavam fazendo, já cumpriram a pena, já entenderam, né, que toda a depredação é deplorável, é condenável. O que aconteceu no 8 de janeiro é deplorável, é condenável. A gente não pode estimular esse tipo de coisa. E não é falar de privilegiar eventualmente uma reincidência ou uma impunidade. Não é nada disso. É conquistar um caminho para a paz. Eu acho que a sociedade merece esse caminho de paz. É uma opinião pessoal. A gente sabe que é uma opinião dividida, não há uma convergência nesse tema. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Dosimetria, o senhor Eu tenho a minha opinião. A minha opinião eu acredito que o caminho para a pacificação é da anistia. A proposta do Paulinho da Força de dosimetria satisfaz o presidente? Vocês discutiram essa alternativa? Não nos satisfaz. Ah, entendi. A proposta do Paulinho da Força não satisfaz. Por quê? Porque essa proposta iria reduzir penas dessas pessoas que participaram da quebradeira do 8 de janeiro. Pessoas que ele alega que não sabiam o que estavam fazendo.
Mas como provavelmente não vai beneficiar Jair Bolsonaro da forma que eles querem, aí não satisfaz. Ou seja, logo que ele disse desde o início do vídeo é uma mentira dizer que está lutando pela anistia às pessoas que participaram da tentativa de golpe de Estado. E por falar em imbecilidade, eu queria mostrar para vocês o que o idiota do Jair Renan quer fazer agora. Jair Renan propõe projeto de lei para renomear Rua Estados Unidos em Balneário Camboriú para Estados Unidos Charles Kirk. Agora pronto, agora ele vai salvar o bolsonarismo no Brasil. Olha só a ideia de gênio que ele teve para Balneário Camboriú. Alô, povo de Balneário Camboriú, ótima escolha que vocês fizeram, hein? Faz assim, ele vai sair para deputado federal e vocês vão lá e votam nesse grande intelectual brasileiro, esse imbecil que não consegue formular uma frase e sempre que abre a boca para falar passa vergonha. E agora apresenta esse projeto de lei ridículo que é tudo que vocês precisavam. Olha só como ele trabalha por vocês. Me desculpem, pessoal, eu fico indignado. Esse cara aqui é só mais um exemplo dessa família imprestável que destruiu o nosso Brasil. Um cara completamente despreparado para exercer qualquer cargo público e vai lá o bolsonarista idiota e elege um cara desse. Mas o que esperar de um bolsonarista, né, pessoal? Não dá para esperar muito senso crítico desse pessoal. Vai deixando sua opinião aqui abaixo. E indo para outra notícia que está repercutindo muito também nesta manhã de terça-feira, é a do Centrão e do bolsonarismo estarem unidos para salvar Eduardo Bolsonaro. A notícia do 247, como vocês podem ver aqui ao fundo, olha só, bolsonarismo e Centrão tentam salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro. O deputado é alvo de processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E aqui nós temos o plano que eles estariam utilizando para tentar salvar o Eduardo. Olha só, de acordo com a coluna da Malu Gaspar em O Globo, a primeira etapa do plano dos bolsonaristas consiste em atrasar ao máximo o andamento do processo no Conselho de Ética. A expectativa é que o aproveitamento das brechas regimentais o caso possa se arrastar por 90 dias úteis, o que empurraria essa análise para o próximo ano. O relator do processo, também bolsonarista, delegado Marcelo Freitas, é peça-chave para que eles consigam fazer esse movimento. Já a segunda parte do plano se encontra em um sentimento de revanche dentro da Câmara dos Deputados após a derrota da PEC da blindagem. A proposta aprovada na casa com a ampla participação de bolsonaristas foi rejeitada no Senado, apesar de garantias dadas pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, de que haveria um acordo com Davi Alcolumbre. A rejeição dessa PEC teria sido vista como um gesto de humilhação aos deputados, aumentando o desejo de retaliação contra senadores. Nesse cenário, a defesa de Eduardo Bolsonaro poderia ser apresentada como uma resposta política e uma forma de preservar a autonomia da Câmara dos Deputados. Diz aqui a notícia da coluna da Malu Gaspar, repercutida no portal 247, no qual vimos agora. Inacreditável, né, pessoal? Eu acho que a próxima grande manifestação que tiver no Brasil, da militância da esquerda, do povo brasileiro, deve ser contra essa proposta de anistia ou dosimetria e em favor da cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Tem que ser as duas grandes bandeiras defendidas nessa próxima manifestação para a população mandar um recado e pressionar, colocar dentro da Câmara um sentimento forte de que a população não quer nem que Eduardo Bolsonaro mantenha o seu mandato de deputado federal e continue lá nos Estados Unidos, atentando contra o nosso país, contra a nossa soberania, contra a nossa justiça, e nem que essa proposta de anistia ou dosimetria avance dentro da Câmara dos Deputados.